Muito boa noite. Bem-vindos à 7ª sessão desta série de conferências Para Além da Imaginação. Para além da imaginação. É essa a medida do amor de Deus por ti e por mim, e é isso que Deus quer fazer por ti e por mim. Deus tem um plano para a humanidade, para cada ser humano, que ultrapassa a nossa imaginação, que ultrapassa os nossos melhores sonhos. Queridos amigos, estou muito feliz de durante estas 7 noites ter podido falar convosco. Ainda teremos uma última sessão amanhã. No entanto, hoje temos um tema para tratar, um tema para falar, que é importantíssimo. A bendita esperança. A bendita esperança. A esperança que esteve no coração dos cristãos desde há 2000 anos atrás e ainda está a arder com muita força cá dentro do coração de quem ama a Jesus. 9 de abril de 1942, milhares de homens iniciaram nesta data aquilo que ficou conhecido como a Marcha da Morte de Bataan. Aconteceu nas Filipinas e foi um dos maiores crimes de guerra que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. 9 de abril de 1942. O que é que aconteceu? Foi que os soldados norte-americanos e os soldados filipinos, que combatiam contra as forças do Japão, contra os japoneses, renderam-se. E foram muitos homens que se renderam. Cerca de 77 mil soldados, 66 mil filipinos e 11 mil norte-americanos. Os japoneses que ali estavam eram apenas 50 mil. Estavam sob a liderança de um general que ele esperava muitas coisas da guerra, mas não esperava que os americanos e os filipinos se rendessem e, sobretudo, não esperava que eles fossem num número tão grande. E ele tinha um grande problema em mãos. Ele queria continuar a guerra e deixou que todos estes prisioneiros de guerra ficassem encarregues pelos seus oficiais, ficassem encarregues dos homens que estavam a trabalhar com ele. E os oficiais, por sua vez, como cuidar de prisioneiros de guerra era algo muito humilhante, era algo que os oficiais não queriam fazer, deixaram para alguns soldados que, apesar de trabalhar com o exército japonês, eram soldados coreanos. O Japão tinha ocupado a Coreia, eram soldados coreanos. E eram soldados que não estavam muito felizes naquela batalha, eram soldados que estavam revoltados, e estes homens foram tremendamente mal tratados. A verdade é que milhares deles morreram nesta caminhada que tiveram de fazer, tiveram de andar mais do dobro, quase 2/3 dos 150 quilómetros que vão de Bataan a Tarlac, nas Filipinas, a um campo de concentração na província de Tarlac, chamado campo de concentração ou campo de prisioneiros de O'Donnell. E estes homens foram caindo pelo caminho. Na realidade, eles renderam-se porque já estavam quase todos doentes, atacados pela malária, a morrer de sede, com disenteria. Estes homens, quando finalmente chegaram a um ponto em que eles tiveram de entrar num comboio e ir apertados num comboio, muitos deles morreram afogados no seu próprio vómito. Foi uma coisa horrível, inumana. O general que estava responsável, apesar de não ter estado presente, foi julgado por este crime de guerra e foi fuzilado pouco tempo depois. Em 1945, existiam ainda 513 norte-americanos que estavam vivos num campo de prisioneiros nas Filipinas, depois desta caminhada horrível e depois de 3 anos horríveis, e eles consideravam-se eles próprios fantasmas. Eles acreditavam que eram fantasmas para a sua nação. Acreditavam que a nação norte-americana os tinha esquecido completamente. Mas a nação norte-americana não os tinha esquecido. 120 soldados norte-americanos e 200 guerrilheiros filipinos fizeram um esforço numa das maiores operações de resgate da história da Segunda Guerra Mundial
e conseguiram resgatar, conseguiram salvar estes homens. Quando finalmente estes soldados norte-americanos e estes guerrilheiros filipinos conseguiram chegar a este campo de prisioneiros onde estavam estes 513 norte-americanos, o soldado Alvy Robbins encontrou um homem a chorar. Um homem completamente triste e deprimido, porque ele pensava que ia haver a morte, que já não havia esperança nenhuma para ele. Os japoneses, à medida que se iam retirando, em 1945, estavam a eliminar todos os prisioneiros. Este homem pensava que ia morrer, mas não estava esquecido. Ele disse ao soldado Alvy Robbins: eu pensava que tínhamos sido esquecidos. E disse-o a soluçar e a chorar. Mas o Alvy Robbins respondeu: não, vocês não foram esquecidos. Vocês todos são heróis. Nós viemos buscar-vos. Meu querido amigo, estás a ouvir estas palavras? Querida amiga, não foi por acaso que hoje Deus te trouxe a este auditório. Não foi por acaso que Deus hoje fez com que sintonizasses esse sítio na web. Não foi por acaso que Deus hoje quis que tu ouvisses a Rádio RCS. Foi porque Deus quer dizer-te esta noite que tu não estás esquecido neste mundo. Neste mundo de tristeza, neste mundo de dor, neste mundo em que todos sofremos mais do que pensamos que conseguimos aguentar. Neste mundo em que parece que estamos condenados à morte e que não há nada mais para além. Deus promete que não estamos esquecidos. A Bíblia diz que não estamos esquecidos. Jesus diz: não me esquecerei de ti, estás gravado nas palmas das minhas mãos, diz a profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías 49, verso 15. O apóstolo Paulo falou da grande esperança, a grande esperança que é a esperança de todo o cristão, a esperança que arde cá dentro porque sabemos que não fomos esquecidos, que Jesus pensa em nós e prometeu vir buscar-nos. A Bíblia diz, Tito, na Epístola a Tito, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu a este jovem ministro do Evangelho, aguardando a bem-aventurada esperança. Bem-aventurada é uma palavra antiga para dizer bem feliz, muito feliz. Esta é a esperança que nos deve dar mais alegria e mais felicidade. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Como é que seres pecadores podem um dia estar diante da presença de um Deus Santo? Jesus morreu por nós. Jesus morreu por ti e por mim. E a sua morte dá-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. A sua morte ajuda-nos a olhar para o céu com esperança. A sua primeira vinda dá-nos a certeza de que Ele nos aceitará na sua segunda vinda, se aceitarmos a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo tinha esta certeza e disse-o assim, no início desta epístola, no capítulo 1, verso 2, Tito, capítulo 1, verso 2, diz a Bíblia, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu que vamos viver eternamente e vamos viver eternamente. Na segunda vinda de Jesus, um novo capítulo irá começar para a história deste mundo. Deus não pode mentir. Talvez alguém tenha acabado de sintonizar a Rádio RCS neste momento. Talvez alguém tenha encontrado o site da Igreja Adventista de Avintes neste momento e esteja a ouvir estas palavras. Talvez alguém aqui neste auditório tenha hoje no coração dúvidas. Não sabe, será que realmente vai ser assim?
Será que realmente Deus vai recriar todas as coisas? Será que realmente Jesus vai voltar? Meu querido amigo, se tens dúvidas, se não tens a certeza que Jesus vai voltar, abre a tua Bíblia e lê. Quem tem dúvidas ou quem critica as pessoas que têm esta esperança, tem algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas e que essa pessoa me respondesse. Meu querido amigo, se tu não acreditas, por favor, ouve até ao fim desta palestra e vê que há evidências fortes que nos dizem que Jesus está quase a voltar e que esta promessa não é uma mentira. Deus não pode mentir e se Jesus prometeu, Ele vai cumprir o que prometeu. A profecia do Antigo Testamento de Daniel, capítulo 2, conhecida como o sonho de Nabucodonosor. Eu não vou falar sobre todos os pormenores desta profecia esta noite, mas convido-te a estudá-la. Se realmente queres saber a verdade, podes ir à internet. Hoje em dia há tanta informação disponível. Eu precisaria de 2 ou 3 horas para começar a explicar todos os pormenores desta profecia, mas vamos ver apenas alguns pontos importantes, pontos que nos mostram que a vinda de Jesus é uma realidade e é uma realidade iminente e muito próxima da história terrestre. Daniel era um escravo em Babilónia, 600 anos antes de Cristo. Há 2600 anos atrás, o rei de Babilónia, Nabucodonosor, teve um sonho. E ele não conseguia lembrar-se desse sonho, mandou que os seus conselheiros, os seus sábios, os astrólogos do reino, na altura eram os conselheiros do rei, viessem e lhe contassem o sonho, viessem e lhe mostrassem o que é que ele tinha sonhado e qual era a interpretação desse sonho. Os sonhos eram considerados na Mesopotâmia como mensagens dos deuses. E o rei estava preocupado porque não sabia o que é que tinha sonhado, sabia que tinha sonhado, acreditava que os deuses lhe queriam dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Nenhum astrólogo, nenhum sábio conseguiu dizer isso ao rei. Mas um escravo israelita, um escravo judeu, Daniel, orou e pediu a Deus ajuda e Deus revelou-lhe o sonho. E Daniel disse ao rei que ele tinha sonhado com uma grande estátua, com um aspecto terrível, e que essa estátua era composta de vários metais, uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, o seu ventre era de bronze ou de cobre, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E é muito interessante porque Daniel explicou ao rei não só o que ele tinha sonhado, mas também a interpretação. E reparem, Daniel 2, verso 38 diz: Rei, tu és a cabeça de ouro. Daniel identificou Nabucodonosor, o maior monarca do Império Babilónico, há 2600 anos atrás, como a cabeça de ouro. E continuou a explicar e disse: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. É interessante que ao estudarmos a história, e não é preciso ter muitos e grandes conhecimentos de história para isso, basta estudares um pouco, vais ver que em Babilónia o ouro corria livremente. Heródoto visitou, o historiador grego Heródoto visitou Babilónia e ele disse que havia ouro por toda a parte, e já depois da queda de Babilónia havia ouro por toda a parte. E ele desceu a uma cave que estava cheia de ouro, viu templos forrados a ouro, estátuas de ouro, era a cidade dourada. Mas Babilónia caiu e houve outro reino, não inferior em tamanho, em vastidão, mas inferior em cultura, em civilização, a Medo-Pérsia. E é muito interessante, o peito e os braços eram de prata e a Medo-Pérsia tinha um sistema de impostos e as 20 províncias que o Império Medo-Pérsia, sobre as quais o Império Medo-Pérsia dominava, deviam de pagar os impostos em prata. Deus não se engana, Deus conhece o fim desde o princípio, Deus conhece o futuro e 2600 anos antes profetizou estes 2600 anos de história. Continuamos e diz de um terceiro reino e outro reino inferior ao teu, o segundo reino, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, diz Daniel 2, verso 39.
É interessante saber que a história demonstra que Medo-Pérsia caiu diante dos exércitos de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande e os soldados de Alexandre o Grande foram conhecidos como homens de bronze, porque as suas armaduras eram de bronze, os seus escudos eram de bronze, as suas espadas eram de bronze. E é interessante saber também que Daniel continua a dizer, no verso 40, Daniel 2, verso 40, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. A Grécia, o Império Helenístico, caiu diante do Império Maior, o Império que fazia em pedaços os seus inimigos, o Império Romano. E o metal que o Império Romano usava era o ferro. A profecia cumpriu-se exatamente. As pernas eram a parte mais comprida. Este império foi o que durou mais tempo. Aliás, o Império Romano chegou aqui a Portugal, onde estamos neste momento. E, em seguida, existiria ainda algo na história mundial. Disse Daniel, verso 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Continua e diz, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo. É interessante saber, nós vimos nesta série de conferências que há um poder que surgiria de Roma e que continuaria mesmo depois da queda do Império Romano, um poder que se opõe a Deus, e falámos sobre isso nesta semana. E então diz-nos que mesmo depois da queda do Império Romano, algo desse poder estaria vivo e estaria forte. No entanto, seria um reino dividido. Nunca mais existiria um império mundial nesta região do mundo, nem em nenhum outro sítio do mundo. Napoleão tentou, Carlos Magno tentou, Hitler tentou, muitos tentaram. Porquê que eles não conseguiram? A União Europeia está a tentar e agora temos os euros, que são uma moeda única. Mas eu, Daniel Gouveia, português, não ganho os mesmos euros que um inglês, por exemplo, até se pode chamar Daniel Gouveia e pode ter o mesmo emprego que eu. Mas ele não ganha os mesmos euros que eu. Pois não? O reino está dividido. A Europa está dividida. Aliás, toda esta parte do Médio Oriente, onde Daniel estava, está dividido. Nunca mais houve um império mundial, nem nunca mais se erguerá de maneira alguma, porque a profecia dizia, e reparem, vai aos pormenores, diz, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Falamos numa Europa unida, mas será que não temos uma Europa dividida? Será que a vida socioeconómica e a vida cultural de Portugal é igual à vida socioeconómica e cultural em França? Será que é igual à vida da Alemanha? Será que os ministros portugueses ganham tanto quanto os ministros alemães? Bom, eu sei que certamente muitas pessoas não querem que os ministros ganhem tanto nem na Alemanha nem em Portugal, não é? Mas será que realmente temos uma Europa dividida, unida de maneira nenhuma? Está dividida, sempre estará. E agora reparem, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. No final da Idade Média, quase toda a nobreza na Europa estava unida por laços de sangue. Os reis tentaram unir-se, casando os seus filhos e as suas filhas. Mesmo assim não conseguiram unir a Europa. E o melhor vem agora. Diz a profecia, mas nos dias desses reis, nos dias da Europa dividida, nos dias em que não há um Império Mundial, desde o Império Romano caiu, não houve outro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Diz Daniel 2,44, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, todos os impérios mundiais vão chegar ao seu fim na segunda vinda de Jesus Cristo. E diz, ainda o final deste verso, Daniel 2,45, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Esta profecia fala acerca de 2.600 anos após ela ter sido dada, portanto, todo o período desde 600 a.C. até aos nossos dias. Depois disto, disse Daniel no seu tempo, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O rei tinha visto uma pedra que batia nos pés da estátua e esmigalhava a estátua. E esta profecia cumpriu-se à risca até agora. Babilónia, que foi um império, o maior império na Terra na altura, desde 626 a.C. a 539 a.C., foi sucedido pela Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C. Depois caiu diante dos exércitos de Alexandre o Grande, o Império Grego, o Império Helenístico, ficou conhecido como Império Helenístico, 331 a 168 a.C. Lembrem-se, estamos a andar ao contrário, porque estamos antes de Cristo. Roma, 168 a.C., até o Império que durou mais tempo, até 476 da nossa era. E depois a Europa atual. O Império Romano dividiu-se em alguns reinos que foram, no fundo, os primórdios da Europa atual. Havia aqui no sítio onde nós estamos os suevos, já não há os portugueses. No entanto, continuamos a estar divididos. E a Bíblia explica-se ela própria, a Bíblia é o seu intérprete, e a Bíblia diz e explica que a pedra era Cristo. Diz em 1 Coríntios 10:4. A pedra, a rocha na Bíblia, é um símbolo de Deus e um símbolo, sobretudo, do seu Filho, o Deus eterno, Jesus Cristo. E ele vai voltar, de acordo com a sua promessa, claramente Daniel 2 refere-se à sua segunda vinda. Ele vai voltar, ele prometeu aos seus discípulos e promete a ti hoje, e esta profecia dada com 2.600 anos de antecedência, diz-te a ti e a mim, caso queiramos ser céticos, caso queiramos ver para crer, caso não queiramos aceitar de boa vontade à primeira, estudemos as profecias da Bíblia. Daniel não poderia ter profetizado isto 2.600 anos antes. Não poderia ter da sua cabeça inventado isto. Daniel foi inspirado por Deus. Deus quis dar ao rei Nabucodonosor um sonho, o chefe da maior nação naquela altura. Um sonho que pudesse ser divulgado a muitas pessoas para que soubessem que os reinos humanos vão acabar, a Europa vai acabar, os Estados Unidos vão acabar. Se a tua esperança está nos políticos, nos governos, se a tua esperança está nesta terra, se a tua esperança está nas coisas materiais, meu querido amigo, isso mais cedo ou mais tarde vai acabar. Mesmo que Jesus não venha no teu tempo de vida, mesmo que Jesus não venha nos próximos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, a verdade é que Ele vai voltar. Estás pronto para a sua vinda. A Bíblia diz que quando Ele voltar, aqueles que colocaram a sua fé nele vão ser despertados, vão ressuscitar, como vimos ontem, e vamos ver amanhã em maior detalhe. Será que estás pronto, meu amigo, para essa grande ressurreição, esse grande despertar? Será que estás pronto para ir com Jesus para o céu? Jesus, certa vez, ao sair do templo, conta-nos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1, foi-lhe chamada a atenção de Cristo para a estrutura do templo. Herodes o Grande tinha construído e reconstruído ou aumentado o templo em Jerusalém, era uma estrutura magnificente, ele tinha trazido pedras gigantescas para o templo, para embelezar e fortalecer o templo de Jerusalém. E diz-nos Mateus 24, verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Este era o orgulho da nação judaica. Era o orgulho dos discípulos.
A sua maior esperança era ver Jesus a chegar àquele templo e a dizer: estou aqui, sou eu o Messias, façam de mim o vosso rei e eu ajudo-vos a vencer os romanos. Israel vai ser a maior nação no mundo inteiro. Era esta a sua esperança. E os discípulos, na última semana de vida de Jesus, eles tinham ouvido Jesus dizer que ia morrer, que ia ser crucificado, que ia ser maltratado, que ia ser cuspido, que ia ser crucificado e que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não queriam ouvir isso não entrava na sua concepção. Eles queriam que Jesus fosse o rei de Israel, o rei naquele templo magnífico. Disseram: olha para este templo, Jesus, olha, Senhor, por favor, tu tens de ver que isto é espetacular. Tens de ser o nosso rei, tens de ser o nosso Messias. Jesus era o Messias, mas não o que eles estavam à espera. Jesus veio para os salvar do pecado, antes de os salvar dos inimigos humanos. Então, Jesus respondeu. Jesus, porém, lhes disse, Mateus 24, verso 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meu amigo, tu podes gostar da tua casa, tu podes gostar do teu carro, tu podes gostar da tua igreja, tu podes gostar do teu corpo. Meu amigo, tudo nesta terra vai passar, inclusive aos nossos corpos. O apóstolo Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Deus vai dar-nos um corpo novo, glorioso. Vamos ver isso amanhã. Eu espero que estejas a ouvir estas palavras amanhã, a esta hora, para saberes aquilo que Deus nos promete, uma esperança concreta, real. Mas as coisas desta terra vão ter de passar primeiro. As coisas desta terra vão passar. O templo seria destruído e foi no ano 70 da nossa era, foi destruído, mas não completamente. E Jesus explicou aos discípulos o que é que ia acontecer. Os discípulos ficaram devastados. E então, diz-nos que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Diz Mateus 24, verso 3. Os discípulos pensaram: bom, um evento tão terrível, cataclísmico, que faz com que o nosso grande templo seja completamente devastado, deve ser o fim do mundo. Eles tinham ouvido falar de Jesus, da sua vinda, a vinda do Filho do Homem, e diz: ok, tudo bem, explica-nos lá quando é que vão ser essas coisas, quando é que vai ser o fim do mundo e o nosso templo vai ser destruído. Agora, Jesus sabia que o templo em Jerusalém seria destruído no ano 70, 40 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, e sabia que o fim do mundo seria muito depois. Contudo, Jesus também sabia que Deus domina sobre a história. Jesus sabia como é que as coisas iriam acontecer. O Espírito de profecia desceu sobre Cristo naquele momento. O Espírito Santo ajudou. Enquanto ser humano, ele precisava da ajuda do Espírito Santo como nós precisamos. Embora ele fosse Deus, deixou a sua divindade no céu. O Espírito Santo mostrou-lhe os eventos do futuro. E Jesus viu e explicou aos seus discípulos algo que hoje, 2000 anos depois, nós podemos compreender. Jesus misturou, e podemos ler isso em Mateus capítulo 24, mas também no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, os chamados Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, acerca do fim dos tempos. Jesus mistura os eventos que antecederam a destruição de Jerusalém com os eventos que antecederiam a destruição do mundo no momento da sua segunda vinda. Então, no fundo, Jesus mostrou coisas que aconteceram antes do ano 70 da nossa era e que, no fundo, foram os eventos que sucederam antes de Jerusalém ter sido destruída pelos romanos, sob a liderança do general Tito. E Jesus, ao revelar esses acontecimentos que iriam ter lugar antes do ano 70, estava a mostrar em miniatura aquilo que iria acontecer em grande escala no mundo antes da sua segunda vinda. Agora, vamos continuar a ler e eu peço que vocês sejam sinceros e que possamos abrir o nosso coração a Deus. Será que não são estes acontecimentos que têm estado a acompanhar a humanidade desde há 2000 anos atrás e que se estão a intensificar? Reparem o que Jesus disse. Mateus 24, verso 4.
E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Antes da destruição de Jerusalém, muitos judeus disseram, estou aqui, sou eu o Cristo. Até antes de Jesus já tinha acontecido. Antes de Jesus vir a esta terra, na sua primeira vinda, muitos judeus disseram, sou eu, sou o Cristo, sigam-me, eu vou libertar-vos dos romanos. Depois da morte de Jesus, no ano 31 da nossa era, na primavera do ano 31, na Páscoa do ano 31, muitos se levantaram também até ao ano 70, mas Jerusalém foi destruída. E hoje, será que existem pessoas no mundo, mais recentemente, que afirmaram ser Jesus Cristo? Com certeza que sim, poderíamos estar aqui a noite toda a falar acerca delas e com uma lista bem maior do que aquela que eu vos trago hoje. John Nichols Tom, 1799 a 1838. Haya Vaikundar. Eu peço desculpa, alguns nomes não estão na minha língua e eu não vou conseguir lê-los muito bem, mas podem pesquisar por vocês próprios, porque estes nomes são bem conhecidos. Eu estive a confirmá-los hoje, um por um, novamente. Haya Vaikundar, 1833 a 1851. Klaus Kinski, de 1926 a 1991. Maria Devi Christos, que ainda está viva e que tem cerca de 20 mil seguidores à volta do mundo. Ela afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Nasceu em 1960. Dore Williamson, nasceu em 1953. Jim Jones, que levou imensas pessoas ao suicídio em massa de 1931 a 1978 nos Estados Unidos. Bhagwan Sri Rajneesh, 1931 a 1990. Continuamos. Michael Travester, ainda está vivo, nasceu em 1941. Mitsuo Matayoshi, 1944, ainda está vivo. Marshall Applewhite, outro que levou imensas pessoas a cometerem o suicídio. Ogen Fukunaga, todas estas pessoas afirmavam ser o Cristo. Jesus profetizou, cuidado, virão muitos, não poucos, muitos em meu nome, e enganarão a muitos. E estas pessoas levam imensas pessoas atrás delas e às vezes levam-nas para a morte. Suma Ching-hai, Sergei Torop, é um ucraniano, leva imensa gente atrás dele. Continuamos, diz Álvaro Henry Cristo Tais, tem 66 anos e está no Brasil. Luc Jouret, faleceu em 1994, suicidou-se e levou imensas pessoas a suicidarem-se. Sun Myung Moon, nasceu em 1920 e faleceu em 2012. São coisas recentes, meus amigos. José Luís de Jesus Miranda, 1946 a 2013. Agora, este era engraçado, porque este dizia que era o Cristo, mas que também era o Anticristo. Tinha uma tatuagem com o número 666 e dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo, mas também era o Anticristo. David Schuyler, inglês, era um jornalista, nasceu em 1965 e ainda é um inglês, já não é um jornalista, ainda é um inglês, afirma ser Jesus Cristo. E é muito interessante porque ele trabalhou no MI5, mas não acredita ser o James Bond, acredita ser Jesus Cristo. Alan John Miller nasceu em 1964, leva imensas pessoas atrás dele, está na Austrália neste momento. Afirma ter ganhado a consciência de que é Jesus Cristo, afirma que a atual parceira dele é Maria Madalena. Perguntaram-lhe, então sabe-se falar aramaico? Ele disse, pode ser falado, mas eu agora não consigo. Deve-se ter esquecido, já passaram 2000 anos, não é? Meus queridos amigos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Cuidado, disse Jesus. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 24. Jesus, depois, numa clara alusão aos últimos dias, ao momento antes da destruição desta terra, antes da sua segunda vinda,
Jesus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu querido amigo, se tu quisesse enganar alguém, não chegavas ao pé dele e dizias assim, olá, vou-te enganar, sou o diabo. Não, não dizias isso. Chegavas ao pé da pessoa com falinhas mansas, com uma fala suave, a falar sobre o bem, sobre a paz e a dizer que tem um melhor plano para a tua vida. Mas quer enganar-te. Jesus disse para termos cuidado. E eu acredito que estes que se estão a manifestar são apenas uma amostra, porque vem aí algo muito pior. Porque Jesus disse que, se possível for, enganariam até aos escolhidos. Vai haver sinais, vai haver prodígios, vai haver milagres, curas, vai haver coisas sobrenaturais a acontecer. Será que estás preparado para isso? Será que a tua fé está alicerçada na Bíblia? Eu acredito, pelas palavras de Jesus e pelas palavras do apóstolo Paulo, que o maior engano será feito pelo próprio Satanás. O próprio Lúcifer, o Satanás, o adversário de Deus, o querubim que se revoltou contra Deus no céu e que está nesta terra para nos enganar, o autor do mal nesta terra e os seus demónios. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, verso 14, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se voltarmos a Mateus 24 e lermos as palavras de Jesus, vamos ver claramente que Jesus profetizou esse grande engano. Mateus 24, verso 26 diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Meu querido amigo, minha querida amiga, se estás a ouvir estas palavras, não é por acaso. Deus quis advertir-te, Deus quis dizer-te, Deus quis avisar-te, Deus quer que tu estejas preparado e que saibas que a segunda vinda de Cristo não vai ser algo mediático apenas na imprensa humana, nos meios de comunicação social. Não vamos ver Jesus nos Estados Unidos a aparecer num grande programa de televisão. Talvez isso aconteça, mas é um engano. Cuidado, Jesus disse, olha, se ele estiver aqui ou ali, não vás, não acredites. A Bíblia diz, na primeira epístola aos Tessalonicenses, que Jesus vai descer do céu, mas que não desce a esta terra. Ele fica nas nuvens e os seus anjos, de acordo com a própria profecia de Mateus 24, vão a toda a terra para buscar os seus escolhidos e os levar para o céu. E se tiveres a coragem de vir amanhã vais saber que vamos estar no céu durante um certo período de tempo e depois vamos voltar para este mundo e Deus vai fazê-lo de novo. Eu espero que não faltes amanhã. Jesus não vai tocar com os seus pés nesta terra no momento da sua segunda vinda. A Bíblia fala em 3 vindas de Jesus a esta terra. A primeira vinda para morrer por nós. A segunda vinda para buscar aqueles que o amam, que não estão esquecidos. Tu não estás esquecido, tu não estás esquecida. E a terceira vinda para renovar completamente este planeta. E vamos descobrir isso amanhã. Reparem o que Jesus disse, Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Será algo cataclísmico, será algo mundial, será algo literal. Há muitas pessoas que dizem, não, Jesus já veio, ou Jesus vai ver, mas ninguém sabe. Vai haver um arrebatamento secreto. Como é que pode haver um arrebatamento secreto? Se Jesus disse que todo o olho verá. João escreveu no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Todo o olho verá. Até aqueles que o trespassaram. Amanhã vamos ver que existirá uma ressurreição especial para aqueles que cravaram a Jesus naquela cruz. Eu espero que estejas aqui amanhã, mas hoje sai daqui com esta certeza, que a vinda de Jesus não é em segredo. Quando a Bíblia diz que será como ladrão, é apenas uma expressão que diz que muitos não vão estar à espera, mas tu estás a ouvir estas palavras, tu vieste a este auditório, tu queres conhecer a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, que não te apanhes desprevenido, porque a Bíblia dá-nos
aquilo que precisamos para estarmos em pé nesse dia e recebermos de braços abertos Jesus. Continua Jesus, Mateus 24, verso 6, e diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus falou acerca de guerras. Agora reparem, podemos dizer, ele falou isso há 2000 anos atrás, já houve tantas guerras na história. Meu querido amigo, já reparaste que as guerras estão a tornar-se muito mais mortíferas? É verdade, já houve muitos anos, muitas guerras na história. E se nós pensarmos em 2000 anos, é muito tempo, houve muitas guerras. Mas não pensa apenas no teu tempo de vida, pensa realmente nesses 2000 anos e estuda um pouco e vais ver que nos últimos anos, nos últimos 500 anos, as guerras tornaram-se muito mais mortíferas do que foram nos primeiros 1500 anos. Repara, a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, produziu o resultado de 9 milhões de soldados mortos e estima-se, 15 milhões de mortes, porque não foram só os soldados que morreram. Isto foi a Primeira Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, estima-se que foram mortos entre 50 a 75 milhões de pessoas. E Karl Nice, Rees e Simmons, no seu Manual de Relações Internacionais, publicado em 2002, página 351, escreveram: a severidade crescente da guerra é evidenciada pela enorme destrutividade das duas guerras mundiais do século XX e, de forma mais geral, pela severidade progressiva das guerras gerais ou hegemónicas que ocorreram pelo menos uma ou duas vezes por século, desde 1500. Meu querido amigo, será que não queres ver que a guerra se está a tornar uma realidade tão destrutiva? Uma pequena guerra hoje faz mais mortes do que uma grande guerra no tempo de Jesus. E poderíamos continuar a falar toda a noite sobre as guerras, mas Jesus falou das fomes. E nós gostamos de estar aqui em Portugal e criticar os nossos políticos e os nossos governantes porque eles governam mal e porque estamos numa crise, nunca estivemos tão mal. Meus queridos amigos, às vezes queixamos-nos de barriga cheia, literalmente queixamos-nos de barriga cheia. Em junho de 2009, eu li esta notícia e guardei-a até hoje. A Agência da ONU para a Agricultura e a Alimentação informou na sexta-feira, dia 19, que foi ultrapassado, isto é, 19 de junho de 2009, foi ultrapassado, estava a crescer em 2009, continua a crescer hoje, 2009, foi ultrapassado o limiar dos 1.000 milhões de pessoas subalimentadas no mundo. O que significa que uma em cada 6 pessoas é afetada pela fome. A maior parte das pessoas neste planeta não tem água canalizada como tu e eu temos. A maior parte das pessoas neste planeta não vive com aquilo que tu e eu vivemos por dia. Vive com muito menos. Nós gastamos num dia aquilo que milhões gastam num mês ou até num ano. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus falou em fomes porque ele sabia que era uma realidade, queria crescer e queria ser cada vez pior até à sua segunda vinda. Jesus falou em pestes ou epidemias. E reparem, Molly Billings escreveu: a pandemia influenza de 1918 a 1919, reparem que estamos sempre no mesmo tempo, desde há 500 anos, de 1918 a 1919, matou mais pessoas
do que a Grande Guerra, conhecida hoje como a Primeira Guerra Mundial, algo entre 20 e 40 milhões de pessoas. Tem sido referida como a epidemia mais devastadora na história mundial conhecida. Mais pessoas morreram pelo influenza num único ano, em 4 anos da peste negra, a peste bubónica de 1347 a 1351, conhecida como a Spanish Flu ou La Gripe. O influenza de 1918 a 1919 foi um desastre global. Isto é o influenza. Já não vamos falar das novas epidemias que andam por aí. Certa vez perguntaram a um cientista entendido na matéria: o senhor acha que vamos encontrar uma cura para a SIDA? Ele disse: claro que vamos, sem dúvida. Mas esse não é o problema. O problema não é encontrarmos uma cura para a SIDA. O problema é o estilo de vida das pessoas. Vão surgir outras doenças. Porque nós vivemos de uma maneira tal que as doenças começam a proliferar. Obrigado. Proliferar. E é verdade. Jesus falou em terremotos. E Tom Chalco, num estudo publicado em 2008, se ele o publicasse hoje, ele teria ainda mais material para o seu estudo. Mas em 2008 ele escreveu: o aumento observado 5 vezes mais na energia anual dos terremotos no período de 1980 a 2007 e a tendência de rápido aumento são alarmantes. Os resultados apresentados neste artigo indicam que o principal perigo para a humanidade na Terra poderá vir não de uma alteração climática lenta, mas da atividade sísmica ou tectónica que aumenta rapidamente. Será que vamos morrer todos num grande terremoto? Eu não acredito. Mas Jesus disse que ia voltar. E sim, este mundo, como o conhecemos, vai ser fortemente abalado e destruído. A Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Estás pronto para essas cenas finais? Estás pronto, estás pronta para ver o teu Salvador voltar nas nuvens do céu? Alguém que morreu por ti. Alguém que é Deus. Alguém que te fez com as suas mãos. No princípio Ele fez a humanidade, fez Adão com as suas mãos. E até hoje Ele tem um carinho por cada um de nós, como pelo primeiro homem, pela primeira mulher. Jesus morreu na cruz do Calvário por ti e por mim, como se não houvesse outra pessoa à face da terra por quem Ele tivesse morrido. O apóstolo Paulo falou acerca de Jesus e disse: o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu querido amigo, esta é a tua certeza também. Acreditas que Jesus se entregou naquela cruz por ti? Precisas ter essa certeza, precisas ter essa esperança, precisas ter a tua fé bem alicerçada. Porque Jesus continuou a advertir, a avisar-nos e disse assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores, diz em Mateus 24, verso 8. Esta expressão significa, princípio de dores, significa as dores de parto. Jesus estava, no fundo, a dizer que todos estes acontecimentos na história mundial seriam como as dores de parto. Como é que são as dores de parto? São diferentes para cada mulher. Eu sei disso porque na noite em que o meu filho nasceu, houve uma mulher que entrou a gritar na sala de parto, a gritar, parece que o mundo ia acabar com as dores, e 4 minutos depois saiu de lá. Mas a minha esposa entrou com dores, sem gritar, mas durante 36 horas esteve em trabalho de parto. É diferente para cada mulher. No entanto, apesar de nós não sabermos tudo, sabemos esta regra geral, que regra geral, o que acontece é que à medida que chega o momento do parto em condições normais, as dores são mais intensas e as dores são menos espaçadas. E será que não é isso que estamos a ver desde há 500 anos atrás? Mas Jesus disse que seria o princípio de dores, que existiriam coisas terríveis no final. E reparem, a coisa mais terrível que Jesus profetizou
Podemos lê-la em Mateus 24:12 e em alguns textos que vos vou trazer do Evangelho de Lucas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu querido amigo, minha querida amiga, será que Deus está a falar ao teu coração hoje? Será que o teu amor está a esfriar? Será que ao veres o mal, a iniquidade nesta terra, ao seres traído, ao seres maltratado, ao te virarem a cara, ao diminuírem o teu salário, será que estás a perder o amor? Deus é amor e quando Deus está no coração de alguém, essa pessoa é amor também. Será que deixaste de sorrir? Muitas vezes reconheço e peço perdão a Deus. Entro em casa tão cansado que a minha esposa, que é aquela que mais merece o meu sorriso, o meu filho, que é aquele que mais precisa do meu sorriso, às vezes vê uma cara cansada e uma cara mal disposta, quando eles deveriam ser aqueles que recebem o meu maior sorriso. Se eu vos trouxesse as estatísticas da violência doméstica esta noite, das mulheres que morrem em Portugal e na Europa, mulheres que morrem vítimas da violência dos seus parceiros, meus queridos amigos, vocês iriam concordar comigo que Jesus tinha razão há 2000 anos atrás e a palavra de Deus tem razão hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu amigo, não deixes que esfrie no teu coração. Jesus disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, diz Lucas 17, verso 26. A Bíblia diz, e tu podes ler em Gênesis capítulo 6, que nos dias de Noé, nos dias em que Deus teve de destruir a terra com um dilúvio, os pensamentos e a imaginação dos homens era só má continuamente, era mal continuamente. E a Bíblia mostra claramente que os dois grandes pecados que estiveram na origem da queda do mundo antediluviano, e a história mostra os grandes pecados que estiveram na origem da queda do Império Romano, da queda do Império Grego. Meu querido amigo, estuda a história e tu vais ver todas as grandes civilizações falharam e caíram exatamente pelas mesmas tentações do diabo. A violência e a imoralidade sexual. E agora, meu querido amigo, estás a ouvir estas palavras. Sê sincero, sê sincera e diz-me qual é o filme que tu e eu hoje podemos ver no cinema que não tem pelo menos uma piada imoral, uma piada de caráter sexual e moral. E normalmente não são só piadas, são cenas explícitas. E não tem violência. Quando é que nós vemos filmes que não têm violência? E quando é que nós falamos uns com os outros nas nossas casas, sem violência, com amor no coração? Meu querido amigo, será que a nossa sociedade não está a chegar ao ponto em que Deus vai dizer basta, já não posso mais. Não posso mais ver as pessoas a chorar e a sofrer, as pessoas que eu criei para a minha glória, a minha imagem e semelhança. Deus vai enviar o seu Filho Jesus. Jesus disse também, em Lucas 17, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Meu querido amigo, comer e beber não é pecado, desde que comas coisas saudáveis e bebas água. Mas há certas comidas e certas bebidas que nos fazem mal. E, querido amigo, o problema não é comer, beber, não é casar. O problema é viver só para essas coisas e esquecermos-nos de Deus. Será que não estamos a chegar a este ponto na nossa sociedade hoje? Na época de Ló, o grande mal da homossexualidade estava por toda a parte em Sodoma e Gomorra. Eu acredito que Deus ama os homossexuais. Estaria a mentir se dissesse que Deus não os ama. Deus ama-os. E por isso, de acordo com a Bíblia, Deus quer que eles vivam um padrão mais elevado na sua vida. Deus ama-os e por isso quer ajudá-los a erguerem-se de uma prática que lhes faz mal à saúde, à mente e à sua moralidade. Porque a Bíblia é clara, 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 que para um dia entrarmos no céu, precisamos de ter o céu no coração.
E há certas coisas que não entram no céu, meu amigo, minha amiga. Ouve estas palavras, são por amor. Eu falo de uma maneira imperfeita, eu tenho uma voz imperfeita. Mas a palavra perfeita de Deus quer tocar o teu coração esta noite. E Jesus disse, mas aquele que perseverar até ao fim, ou seja, que me amar até ao fim, que amar o seu próximo até ao fim, esse será salvo, diz o verso 13, e o verso 14 de Mateus 24 diz, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Jesus profetizou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Qual Evangelho? Eu acredito que é o Evangelho da salvação, o Evangelho da morte de Jesus na cruz do Calvário. No entanto, Jesus sabia que algumas verdades iriam ser esquecidas. E nós lemos em Apocalipse esta semana, durante estas conferências, acerca da mensagem dos 3 anjos, acerca de um povo. E Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há um povo nesta terra que guarda os mandamentos de Deus, todos os 10 mandamentos. Há um povo nesta terra que é cristão, que acredita em Jesus e que pela fé em Jesus e pela graça de Jesus, esse povo guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. E será que não é interessante que no grande discurso acerca do tempo do fim, Jesus falou, Mateus 24, verso 20, e disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Há um evangelho a ser pregado. Há uma mensagem a ser anunciada. Tu hoje estás a ouvir o evangelho. Tu hoje estás a ouvir a boa notícia de que Deus não se esqueceu de ti, que te quer salvar, mas que te pede que te prepares para esse momento, para esse encontro com Jesus nas nuvens do céu. Última noite de Jesus nesta terra, com os seus discípulos, antes da sua morte na cruz. Os discípulos estavam com o coração angustiado. Eles sabiam que iam perder a pessoa mais importante das suas vidas. E Jesus quis tranquilizá-los. Jesus quis acalmá-los. E Jesus quis dar-lhes esperança. A mesma esperança que Jesus te quer dar a ti e a mim hoje. E Jesus fez a promessa, não se turbe o vosso coração. Está escrito em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu querido amigo, Jesus não considerou o céu um lugar feliz sem a tua presença. Querida amiga, querido jovem que estás neste auditório, querido jovem que estás em tua casa ou que estás a assistir através da RCS, por ser jovem, estas palavras não são menos para ti. Querido jovem, querido idoso, querida idosa, estas palavras não são menos para ti. Querido homem, querida mulher, criada à imagem de Deus, estas palavras são para ti. É uma promessa que Jesus te faz. Ele não quer o céu sem que tu lá estejas. Será que há alguma coisa que te está a impedir de abraçares o teu Jesus quando Ele voltar para te buscar nas nuvens do céu? Será que há alguma coisa que te está a separar de Deus esta noite? Não gostarias de entregar essa coisa nas mãos de Jesus? Jesus não pode mentir. Ele cumpre sempre, sempre as suas promessas. Robert Campbell, um capitão inglês, do exército inglês na Primeira Guerra Mundial, foi capturado pelas forças do Kaiser II, estava ferido, foi tratado e colocado dentro de um campo de prisioneiros. Em novembro de 1916, ele soube que a sua mãe idosa estava à morte com um cancro. E ele escreveu uma carta ao Kaiser a suplicar-lhe que o deixasse fazer uma viagem até
casa da sua mãe para ver a sua mãe antes que ela morresse. E prometeu voltar. O Kaiser, num ato de compaixão e de bondade, permitiu que o capitão Campbell fosse à Inglaterra. E o que é facto é que este homem, que era um cavalheiro, já existem poucos hoje em dia, aliás, o historiador Richard Bunham, que descobriu esta história, afirmou, mesmo nesta altura, o que ele fez era raríssimo, porque ele estava em Inglaterra, no seu país, podia ter ficado lá. Aliás, o exército inglês de certeza que não tinha vontade que ele voltasse para a Alemanha, mas ele tinha dado a sua palavra. E este homem era um homem de palavra e cumpriu a sua promessa e voltou para a prisão. Porque é que Jesus vai voltar a um mundo no qual ele foi preso, no qual ele foi amarrado, no qual ele foi traído, espancado, no qual ele foi cravado no madeiro, no qual ele verteu o seu sangue, ferido pela raça que ele veio salvar? Porquê é que Jesus vai voltar a este planeta? Ele vai voltar por ti e ele vai voltar por mim. Ele prometeu e ele cumpre sempre a sua palavra. Hoje não ouviste as palavras de um homem, ouviste as palavras de Deus, ouviste as palavras de Jesus. Prepara-te, ó Israel, é o que diz a Bíblia, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Salvador, Jesus Cristo. Mesmo que escureça tudo ao redor.
vai salvar. Jesus quer salvar-te a ti. Jesus está a falar contigo esta noite. Jesus quer-te a ti. Quer-te nesse céu que Ele foi preparar. Foi prepará-lo para ti. Ele veio por ti, morreu por ti. Para Ele, tu és a coisa mais importante que existe. Jesus quer-te. Jesus anseia por ti. Jesus ama-te. Ama-te com um amor mais forte do que a morte. Não há nenhuma razão para tu não ires com Jesus para o céu no dia da sua vinda. Só precisamos de abrir o nosso coração, de lhe dizer: Senhor, é verdade que sou um pecador e tenho muitas falhas na minha vida, mas eu quero que tu me leves contigo, eu quero que tu venhas já hoje ao meu coração e que me prepares para que no dia da tua vinda eu possa subir contigo nas nuvens do céu. Se alguém hoje ouvir estas palavras, quer dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu quero estar pronto quando tu voltares. Eu quero estar pronta quando tu voltares. Alguém que está aqui neste auditório, se alguém quer dizer a Jesus: Senhor, prepara-me. Eu quero estar contigo e eu quero estar contigo para sempre, eternamente. Se alguém quer dizer isso hoje a Cristo, coloque-se de pé. Deixe-me orar por cada um. Deixem-me orar por cada um de vós que querem preparar-se para a vinda de Jesus. E se alguém que está a assistir lá em casa e que tenha a oportunidade de se colocar de pé, por favor, faça-o neste momento como uma demonstração de fé e de um desejo profundo de estar um dia com Jesus. E se alguém que está a ouvir através da rádio e que ouviu estas palavras e que não tem a certeza se um dia irá estar pronto ou pronta no momento da vinda de Jesus, olhe neste momento para a cruz e com o coração aberto, humilde, contrito, agradecido, coloque a sua fé naquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Querido Pai que estás no céu, é pelo nome de Jesus, aquele que morreu mas ressuscitou e prometeu voltar. No nome de Jesus, eu entrego cada uma destas almas nas tuas mãos. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que esteja a ouvir estas palavras, Senhor, seja onde for, seja quem for, que o teu Espírito toque o seu coração, com a certeza de que Jesus é poderoso para nos salvar a todos. Senhor Jesus, abraça essa alma, abraça essa pessoa, com a certeza de que tu vais voltar e de que um dia em breve vamos subir juntos para te encontrar nas nuvens do céu. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos e amigas, quero desejar uma noite de paz a todos, uma noite santa, um dia santo amanhã, e que possamos estar aqui para ouvir falar acerca do grande desfecho, do desfecho final, do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Amanhã à mesma hora, com a presença e pela graça de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. E o pastor Daniel Gouveia já fez o convite, mas acho que depois daquilo que ouvimos esta noite, nós sentimos que o convite não é do pastor, não é meu, é do próprio Jesus.